Tomás Vieira Mário. Vamos olhar para dois grandes temas. Tomás Vieira Mário, muito boa noite. Maputo foi esta semana chamada capital económica com o anúncio da decisão final de investimento. Portanto, são cerca de 20 mil milhões de dólares a serem investidos na área 1 da Bacia do Rovuma. Em termos de ganhos reais, como é que este investimento vai impactar tanto na economia do país como no dia a dia dos moçambicanos? Boa noite, Gerselde. Uma vez mais, obrigado pelo convite. Na verdade, este é um dos marcos mais importantes de Moçambique pós-independência. Não há já sobre isso qualquer dúvida. Quando falamos de um investimento na ordem de 23 mil milhões de dólares, eu acho que a nossa cabeça não está preparada para decifrar o impacto desse dinheiro. O que é que isso quer dizer? É um volume enormíssimo de investimento que entra no nosso país. É um motivo, obviamente, para felicitar o governo moçambicano que conduziu este processo até esta fase, um processo muito complexo, como se pode imaginar, mas também as empresas que fizeram um consórcio que reuniu este dinheiro, porque, como sabe, vem de muitas participações de bancos e de empresas, é um esforço enorme de compactar este dinheiro. Penso eu que os moçambicanos têm um motivo de renovar as esperanças de que este investimento venha impactar nas suas vidas como indivíduos, mas também como nação. Este é o maior investimento em África na área do gás natural, como foi comunicado. Eu acho que os moçambicanos, num outro contexto, se calhar tinham tido mais júbilo, mais alegria, mais expandido do que tiveram. Penso que houve uma recepção de uma alegria contida dos moçambicanos, de uma alegria controlada, porque há sempre a pergunta sobre como é que de facto isto vai ter relevância na vida das pessoas. Sim. Também há o receio que vem de outras experiências de África e do mundo sobre a maldição dos recursos, sobre isto. Sim. Então há esta alegria contida, alegria controlada dos moçambicanos, até porque já no norte de Moçambique e Cabo Delgado temos esta violência que é associada a estes recursos. De qualquer modo, colocados todas essas reticências que nos fazem dar uma alegria contida, é de facto um grande investimento que, a ser devidamente controlado, as receitas devidamente encaminhadas e geridas, pode mudar Moçambique completamente nos próximos 20 anos. Mas, como dizia o Presidente da República, é preciso realmente saber gerir expectativas. Porque, quando pensamos nos 23 milhões de dólares, a ideia de que é riqueza que entrou. Não é riqueza que entrou, é dinheiro de investimento. São sementes que têm donos. E, portanto, o dono traz sementes, nestes 23 milhões de dólares, vai querer, antes de mais nada, recuperar a sua semente. Isso leva tempo. Portanto, talvez 10 anos a recuperar o seu investimento. Então, não se pode esperar que já amanhã haja um impacto que corresponda a este volume de investimento. O investimento tem que ser recuperado, porque um fez, e isso leva muito tempo. E realmente a questão de controle expectativas é uma questão muito importante, porque muitas vezes nascem conflitos, nascem desinformações, porque as pessoas não têm ideia de o que quer dizer investir, quanto tempo leva. Quando estamos a falar de milhares de milhões de dólares. As pessoas podem pensar que é algo que já chegou. Não chegou nada. Ainda é um investimento que tem os seus donos, e eles, obviamente, que ninguém coloca esse dinheiro no deserto. Coloca-se o dinheiro onde sabe que vai recuperá-lo. E recuperá-lo quer dizer que leva o seu tempo, até que haja sementes que depois uma parte volte para Moçambique. E uma das razões desta alegria contida é que já muito antes do gás sair, já se dizia que uma parte estende às dívidas ilícitas. Então, tudo isso criou no moçambicano alguma contenção na sua expectativa, porque parecia que já era um recurso que já vem comprometido
ainda por cima em condições não muito transparentes. Então, penso que há de haver um esforço muito grande de todas as partes de repor o moçambicano na sua expectativa normal, de ver este como um anúncio de facto de uma esperança que pode concretizar-se, como se fosse uma nova lufada de ar fresco que nos possa dissipar deste ambiente de ceticismo, de descrença, de apatia nos anúncios de possibilidade de desenvolvimento do nosso país, que é isso que agora está na nossa mente. Estamos um pouco descrentes, porque experimentamos fases muito difíceis de desenvolvimento. Os moçambicanos estão agora com uma atitude de reticentes, não se abrem, não se exprimem, estão apáticos. Então é preciso que haja um esforço de demonstrar que realmente esta promessa vai se concretizar, que as pessoas vão beneficiar, mas também informando com verdade e tempestivamente, para que não haja especulações, não haja dúvidas, não haja, uma vez mais, focos para conflito. Eu queria dar um pouco este tom de que, sem dúvida, é um grandíssimo investimento que nós não imaginamos. O que é que isso quer dizer em termos do dinheiro envolvido? Os moçambicanos receberam isto com alegria, mas claramente vê-se que há alguma contenção até que haja um sinal claro de que desta vez sim vamos arrancar. Ainda hoje noticiamos que o FMI pode, é aqui uma possibilidade de voltar a financiar o orçamento do Estado depois das eleições, mesmo mercê deste negócio do gás. Até que ponto é que este é um sinal de recuperação da imagem de Moçambique no tocante à confiança no quadro negro em que o Moçambique naturalmente que este investimento é um sinal claro de confiança. É claro que quem investiu não investiu porque gosta de Moçambique, porque Moçambique é bonito, não. Investiu porque sabe que vai recuperar o seu investimento, que vai ter lucro. De qualquer modo, o facto de que ele ocorreu é um sinal positivo para Moçambique, para o mundo verificar que, afinal, é um país onde ainda assim se podem apostar milhões e milhões de investimentos. E isso influencia, obviamente, todos os parceiros de cooperação que podem olhar com outra atitude o país. Então, é um fator positivo, nesse sentido que está a dizer o Gersilde. De qualquer modo, os fatores que levaram o FMI a interromper o seu apoio a Moçambique não têm a ver com a LNG, tem a ver com outras razões. Pode ser que no processo da negociação, no processo do diálogo, haja sinais de que vale a pena voltar. Mas não penso que há uma relação de causa e efeito com este acordo final de investimento da Anadarko para a Palma. De qualquer modo, repito, esse investimento, a sua realização é um sinal que dá um nome a Moçambique de um grande futuro, que não pode ser por grandes interessados desperdiçado, porque os grandes investidores internacionais não podem desperdiçar essa oportunidade de negócios milionários. Então, é um atrativo, sem dúvida, para o mundo, olhar o país com outro tipo de olhar, como um lugar de grandes oportunidades de negócios. E fala em oportunidade de negócio e numa altura em que fala-se também, o maior debate é a aposta no conteúdo local. Sim. Acha que as nossas empresas estão capacitadas para responder a isso? É um grande desafio porque sabe-se que este tipo de indústrias, sendo de economia mão de obra intensiva, isto é, são indústrias que não empregam muita gente, porque são de muita alta especialização técnica. Portanto, o único fator, o único setor onde se pode ter ganho é nos serviços que se prestam ao projeto, através de empresas moçambicanas. Mas, por outro lado, esses serviços também são muito complexos na sua natureza, mas também na exigência de qualidade e de fiabilidade. Ou seja, se uma empresa como esta, que vai ter milhares de trabalhadores, vai querer, por exemplo, por dia, 10.000 frangos às 8 da manhã, tem que estar lá esses frangos 8 da manhã, os 10.000. Não pode dizer que furou o pneu, a estrada tem terra esburacada. Então, são importantes negócios, mas também com muita exigência de fiabilidade, que muitos de nós, nossos empresários moçambicanos, podemos não reunir. Então, é um grande desafio. Por um lado, é uma oportunidade, mas por outro, exige fiabilidade, uma série de indicadores de qualidade que eles vão, claro, colocar nos procurements, que temos que reunir as condições para podermos ter acesso. Do outro modo, iremos uma vez mais ver o barco a passar.
para vir empresas da África do Sul ou mesmo de outra parte do mundo fornecer serviços a essas empresas grandes. Como eu digo, são empresas de muita alta especialização, que exigem muita qualidade, exigem muita fiabilidade e nós podemos não estar preparados 100% e a tempo de usar essas oportunidades todas que existem. Mas está lá o potencial, certamente. Tomás, fica-se aqui com a sensação de que todas as expectativas para o resgate da nossa economia estão depositadas no negócio do gás. Como incutir nos players o espírito de diversificação da economia? Exatamente. Este é outro debate que tem que ser feito para evitar a chamada doença holandesa, que é o risco de o país adormecer sobre o gás, esquecendo outros recursos importantes, até porque este país é um país agrícola e, portanto, é isso onde se deve focar. Já dizia o presidente Nilson, ninguém come gás, ninguém come carvão. E, portanto, se não houver uma visão tal que não deixe que o gás nos adormeça, podemos ter a tal doença holandesa, de ficarmos adormecidos no gás, quando afinal ele pode trazer efeitos negativos na economia, em termos de ser um setor monolítico na economia e evitar e danificar outras áreas do nosso desenvolvimento. Nós temos turismo, nós temos agricultura, nós temos pesca, nós temos outras áreas importantíssimas que não podem ser relegadas ao último plano em nome do gás, porque esse risco também existe, de facto existe. E, portanto, é um debate que coloca o exercício muito importante na nossa economia. Vamos virar de página para olhar para a situação na Renamo, divergências na Renamo. Finalmente, a Renamo apresentou o brigadeiro Josefa de Souza, um homem que havia sido dado por assassinado por Yusuf Momad. O que estará realmente a acontecer na Renamo? Bom, Gersildo, eu acho, antes de mais, que nós, na mídia, temos estado a empolar este caso demasiadamente e sem qualquer relevância. Este é um caso de bulhas internas, corriqueiras na Renamo. Penso que não merece este barbúrdia que nós estamos a dar na mídia. Estamos a dar muito destaque como se fosse um assunto nacional. São crises internas na Renamo, eu acho que são perfeitamente, já o disse aqui, para mim eram previsíveis e tendo em conta a transição dramática deste partido, da liderança primeiro e depois ao desarmamento final dos homens da Renamo. Portanto, para mim isso era expectável. Não acho que seja um caso para tanto drama como nós na mídia fazemos. De qualquer modo, é importante que a Renamo arrume a sua casa. E porque isto também ajuda-nos a prever a paz. Se não há paz interna na Renamo, pode afetar a paz geral do país. É importante nesse aspecto. E, portanto, é importante que eles se rearrumem, se entendam, se consolidem e venham ao palco das eleições em paz, porque isto interessa ao país. Enquanto isto não acontecer, pode afetar o processo de paz, isso é verdade. De qualquer modo, eu volto a dizer, esta questão não é assim tão importante como nós na mídia estamos a dar importância. Não me parece que seja tão importante. De qualquer modo, internamente, na Renamo, eles terão que saber como é que se comunicam entre si, com o seu dirigente. Parece uma questão de comunicação e parece uma questão de falta de informação sobre o devir de todos. Eu dizia aqui no outro programa, nesta fase que todo o mundo na Renamo armado sabe que vai ser desarmada, há um nervosismo e há uma espécie de suspeita sobre quem vai beneficiar das indemnizações, da reintegração, e já há uma espécie de ciúmes uns com os outros. Eu penso que tudo isso é previsível, então não quero dar isso um grande drama a esta questão, mas sublinho que é importante que se pacifiquem e que venham às eleições, porque isso faz parte das instituições democráticas. Sem partidos unidos não há democracia nenhuma, porque pode mais tarde criar problemas ao próprio sistema democrático. De qualquer modo, penso que a questão está resolvida, pelo menos era esse o tom que davam os que contestavam o Yusuf Momad, que diziam que ele terá morto o seu chefe, o qual apareceu, aparentemente deixou de haver motivo para mais querelas. E eu espero que isto se ultrapasse para que não continue a ofuscar-nos sobre as questões mais importantes que se aproximam das eleições, que é preciso haver um debate mais aberto, mais abrangente, mais sério sobre o que se passa no país e não ficarmos, ofuscados com episódios internos da Renamo como este. Há quem diga que convulsões destas correm o risco de ameaçar até a segurança
do país. Concorda com isso? Eu penso que, em algum momento, estas questões têm que ser vistas como questão de segurança e, portanto, questões até de polícia. Simplificar as coisas. É assim, se alguém aparece em público dizendo que eu sei de alguém que matou o Gersilde, essa pessoa tem que ser procurada para explicar como é que você sabe que alguém matou outra pessoa. E diz mais, e eu vou matar quem matou o Gersilde. Isso é de polícia. Não precisa investigar, o que é que se passa? São crimes que são anunciados em público. E, portanto, tirar um pouco o véu político. Vamos investigar os crimes. Quando há pessoas que estão a ser ameaçadas de morte em público, tem que vir a polícia investigar o assunto e levar as instituições relevantes para julgamento sobre o crime. E, portanto, penso que é nesta perspectiva que devemos ver o problema, não em termos de grande debate político, porque aqui fala-se de morte de pessoas. É um crime, não é assim? Então chama a polícia para investigar e fecha o assunto. Tomás Vieira, muito obrigado pela sua presença Muito obrigado. no estúdio. Termina assim o espaço de análise com Tomás Vieira Mário.